Segundo Luiz Quinones, ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos e atual conselheiro de Donald Trump, o governo norte-americano vê no conflito com a Venezuela uma guerra quase inevitável. Mas capturar Nicolás Maduro e seus asseclas o mais rápido possível sem abrir fogo é a prioridade. Mas o que prevalecerá nesse encontro nada amistoso entre Estados Unidos e Venezuela? Um mês depois de enviar as primeiras tropas para o Mar do Caribe, a fim de pressionar Nicolás Maduro a se entregar. Até agora nada foi feito concretamente. A tensão para aqueles lados, claro, é intensa e reverbera no mundo todo, uma vez que a Venezuela não está completamente sozinha, principalmente porque há dois países que, assim como a Venezuela, não são amigos dos Estados Unidos e poderiam tomar as dores do presidente venezuelano e partir para cima: China e Rússia. As complicações seriam gigantescas no caso disso acontecer. Seria mais ou menos como estender as guerras que já envolvem a Rússia, a Ucrânia, Israel, Palestina, Irã e, indiretamente, China e Estados Unidos, e trazer uma parte delas para cá, para o meio das Américas. Se dependesse somente de Donald Trump, isso já estaria acontecendo, pelo visto. Mas não é ele quem elabora as estratégias. Portanto, o mais racional no momento é agir com cautela e, se possível, sem derramamento de sangue. Então, qual a proposta dos americanos? Desistir? Não, isso está fora dos planos de Trump, com certeza. O que os americanos tentarão é certamente uma incursão silenciosa no terreno de Maduro e, com um trabalho muito bem feito de inteligência e estratégia, capturá-lo vivo, junto com seus comandados mais próximos, para que o seu legado deixe de existir. Parece simples, né? Pelo contrário, isso pode ser muito mais difícil do que um ataque com bombas, coisa que sabemos muito bem, finalizaria o confronto em poucos dias. O principal objetivo do governo Trump é extirpar o câncer do narcotráfico, que, segundo o presidente norte-americano, tem em Maduro um dos seus maiores líderes. Trump insiste em dizer que a Venezuela, além de centro produtor, é também uma das principais rotas para outros países enviarem seus produtos ilegais para os Estados Unidos. Se Maduro for realmente o líder traficante que Trump afirma ser, passar pela Venezuela é o mesmo que usar uma ponte segura para evitar um rio caudaloso. Mas, como disse o conselheiro norte-americano Quinones, os Estados Unidos não querem exatamente entrar em guerra com a Venezuela. Isso seria, de cara, um combate desleal. Ou então, para evitar também que isso se alastre e traga ainda mais complicações no já complicado campo geopolítico, o melhor a ser feito é entrar silenciosamente, agir com paciência e inteligência e tirar o comandante venezuelano e sua turma do cenário, colocando-os para serem julgados por um tribunal que, claro, será montado pelos Estados Unidos. Como e quem administrará esse tribunal, só Trump deve saber. Agora, saindo do campo do achismo e focando na defesa dos venezuelanos, a coisa toda parece ser uma tragicomédia. A comédia está no fato de Maduro pensar que pode derrotar os Estados Unidos, que possui o exército mais bem preparado e experiente do mundo, com um exército muito menor em números, em qualidade e em experiência quase zero, apoiado por milicianos e pseudo-combatentes, formado por civis evidentemente despreparados, como já vimos em outros vídeos aqui mesmo no canal. Isso sem falar nos veículos e aviões militares da Venezuela, que, apesar de contar com alguns modelos prontos para uso, estão quase totalmente sucateados e os que restam se encontram tecnologicamente ultrapassados. Tá, e a tragédia? Bem, essa deverá sobrar, como sempre, para a parte menos privilegiada, que é o povo. Aquele mesmo povo que, ou por ignorarem quem é o seu governante, ou por medo, o que é mais provável, se voluntariaram para lutar pela Venezuela, custe o que custar. Na verdade, têm sido pressionados, obrigados a se voluntariar, entre aspas. Imagine, uma vida inteira buscando algo melhor para, no final,
acabar sendo derrotado por causa dos seus ideais extravagantes de um governante que parece não estar nem um pouco preocupado com o bem-estar de seus cidadãos. A penúria em que vivem os venezuelanos mostra isso muito bem. Vale lembrar que ultimamente as coisas na Venezuela estão tão horríveis que muita gente lá está comendo até carne apodrecida. Bem, então, como é que os Estados Unidos pretendem concluir essa ação sem derramar uma gota de sangue? Você deve estar se perguntando. Segundo Quiñones, não é preciso que o povo inocente da Venezuela pague pelos erros de Maduro e os seus fiéis militantes. A ideia é capturar o presidente e cerca de 20 membros de importância dentro do regime chavista. Não adianta Maduro tentar se esconder, pois, de acordo com o ex-comandante, todos os passos dele são vigiados. O governo americano sabe exatamente onde encontrá-lo e capturá-lo é só uma questão de tempo. Segundo pensam alguns especialistas, uma ação rápida e furtiva pode ser realizada já nos próximos dias, inclusive. E todo o processo não deveria demorar mais do que 48 horas. Vocês se lembram da determinação americana em capturar Saddam Hussein? Quiñones disse ter participado de negociações prévias com Maduro, onde o presidente venezuelano foi instado a deixar o governo de forma pacífica. Ele poderia ir para qualquer outro país, como Cuba, por exemplo, a fim de seguir a sua vida cívica e pacificamente, mas, como era de se esperar, Maduro recusou a oferta, preferindo colocar o seu povo à frente, uma atitude covarde, como era esperado. Eles, os civis venezuelanos, serão os primeiros na linha de frente, servindo como o que conhecemos por boi de piranha. Para quem não sabe, quando vaqueiros levavam grandes rebanhos, soltavam um boi mais fraco, doente ou velho, em águas perigosas, como as povoadas por piranhas. Esse animal atraía os predadores que se concentravam nele, enquanto o restante da boiada conseguia atravessar com segurança. E é isso que Maduro inicialmente parece querer fazer com seu povo. De acordo com as fontes do governo norte-americano, os cidadãos venezuelanos comuns estão sendo obrigados a se alistarem para defender a pátria que Maduro construiu ao seu bel prazer. Uma pátria que disfarça um esquema enorme de tráfico de drogas, executado por cartéis como o Tren de Aragua, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, como também o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Los Soles, que o governo americano afirma serem controlados por Maduro. Será que cidadãos que trabalham e lutam pela sobrevivência diária merecem pagar pelo governo que tem? Será que milhões de inocentes devem pagar pelos crimes de algumas centenas de narcotraficantes? Bem, é por isso que uma ação cirúrgica está sendo preparada pelo governo Trump. Além do poderio bélico que já se encontra no Mar do Caribe, os Estados Unidos ainda contam com equipes de infiltração e inteligência, os PSYOPs, formados por soldados preparados para utilizar o poder da persuasão entre a população e membros do governo. Os Estados Unidos contam também com recursos de cibertecnologia, com profissionais de altíssimo gabarito e equipamentos de última geração. Não há informações, no entanto, sobre se as operações psicológicas e cibernéticas já estão em curso, mas, pelo andar da carruagem, isso pode já estar acontecendo sob os narizes dos venezuelanos. A não ser o próprio governo e militares dos Estados Unidos, ninguém deve saber nada sobre isso, ainda. Afinal, são operações ultra secretas. Sabemos que elas existem, mas nunca se sabe ao certo se estão ou não em atividade no momento, e nem como ou onde. Com relação a conflitos físicos, no início deste mês de setembro, um barco com 11 tripulantes, todos considerados terroristas por Donald Trump, tentava chegar aos Estados Unidos, sendo severamente abatido pelas forças do tio Sam. Segundo a Casa Branca, o barco levava drogas e traficantes que tentavam entrar no país pela Flórida. Isso é só uma pequena amostra do que poderá acontecer com maior frequência, já que a região está sendo mais vigiada do que nunca. Enquanto a tensão aumenta, Maduro não dá o mínimo sinal de querer se render. Pelo contrário, o presidente venezuelano tem feito cada vez mais
discursos de ódio contra os americanos, misturados a uma falsa sensação de poder do seu povo, a falácia de sempre, né? Tentando encorajá-los a dar suas vidas em nome da pátria-mãe Venezuela. Dar a própria vida está sempre fora de cogitação desses ditadores. O pior é que os seus discursos, por motivos diversos, têm efeitos sobre os cidadãos, que ainda acreditam que podem vencer essa guerra.